Amigos e amigas, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, em primeiro lugar, deem um like, isso é muito importante. Se inscrevam no canal também, isso também é muito importante. Compartilhe esse vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, outras pessoas podem gostar também. Então, por favor, compartilhe, façam comentários, isso é muito legal também. E se inscreva e notifique. Me enrolei. E clique no sininho para receber todas as notificações, ok? O like, primordial. Valeu, gente. Gente, guerra na Ucrânia. Essa guerra não termina nunca. Mas não termina nunca por quê? Ora, eu venho falando isso desde fevereiro, desde que começou a guerra. Antes de eu falar nisso, eu vou ler aqui rapidamente só o inicial de uma notícia aqui do The Guardian, jornal inglês, que diz o seguinte, a ajuda do Reino Unido ao Afeganistão fortaleceu a corrupção e a injustiça, segundo o relatório. O órgão de vigilância do governo inglês diz que a ajuda de 3,5 bilhões de libras em 20 anos, até 2020, falhou em atingir o objetivo de estabilizar o governo afegão. A ajuda de 3,5 bilhões de libras do Reino Unido ao Afeganistão entre 2020 e 2020 foi implicada em corrupção e abusos dos direitos humanos e falhou em atingir seu objetivo principal de estabilizar o governo do país, descobriu uma avaliação do órgão regulador de ajuda do governo do Reino Unido. Ah, é? É mesmo? Gente, é a mesma coisa, tudo se repete. Eles mentem, eles enganam. A mesma coisa, você lembra lá do Iraque, das armas de destruição em massa do Saddam Hussein? A mesma balela. O que me assusta, o que me deixa realmente, sabe, assim, pasmo, é que os líderes europeus, políticos tarimbados, gente com décadas de percurso na política, nas relações internacionais e tal, se incorporem esse discurso norte-americano como sendo a sua própria ideologia, como sendo uma coisa do seu interesse. Então vejam, gente, o próprio The Guardian tem aqui uma matéria na primeira capa, porque essa aqui não é a primeira capa, e que diz o seguinte, ataques da Rússia são crimes contra a humanidade, diz Zelensky à ONU, enquanto a energia é cortada em todo o país. O inverno, gente, para quem é do Brasil, até mesmo para quem está em Portugal, o inverno da Ucrânia não é igual ao inverno de Portugal, é bem mais severo. Com relação ao Brasil, nem pensar, o brasileiro não faz nem ideia. As temperaturas são muito baixas, abaixo de zero, bem abaixo de zero muitas vezes. E é muito difícil para o ser humano atual, que lá vive, que não está mais acostumado, porque no passado, lá no século XIX, até no início do século XX, não havia todas essas benfeitorias, né, que o ser humano desenvolveu. O aquecimento das casas, né, muitas vezes a gás, ou sei lá, a eletricidade direta, eu não sei exatamente como é feito lá o aquecimento das casas na Ucrânia, mas com certeza as casas são aquecidas, correto? Vocês imaginam que é um inverno lá sem aquecimento, as pessoas vão ter que queimar lenha. Isso as pessoas faziam no passado. Mas a vida do passado era uma vida cheia de restrições, a economia era muito menor. A economia, quando eu falo, né, todo desenvolvimento econômico-financeiro da sociedade ucraniana. Tudo que as pessoas... Não existia energia elétrica no século XIX. As pessoas, hoje, lá na Ucrânia, sem energia elétrica, porque a Rússia está levando a cabo a sua estratégia de evitar confrontos de exército contra exército,
por isso implica em muitas perdas, né, humanas, vidas, por parte do exército russo. Mas a gente tem que notar, vale aqui uma ressalva, que mesmo esses bombardeamentos russos, mesmo sendo numa escala muito grande, né, de centenas e centenas de mísseis lançados sobre a Ucrânia, eles têm um número de baixas pequeno, dado o tamanho dos ataques. Eles têm um número de baixas pequeno. Claro que eu não estou aqui minimizando a morte de ninguém, a morte de uma pessoa, que seja um ancião de 90 anos, né, que já esteja próximo do fim da sua vida. A morte de uma pessoa é algo importantíssimo, é algo que deve ser evitado a todo custo. Só que não é isso que a União Europeia busca, nem o Zelensky, nem os governantes, os caras que governam atualmente junto com o Zelensky a Ucrânia, nem os Estados Unidos, nem o Reino Unido, nem a União Europeia, nem a OTAN. A culpa é toda da Rússia. Na visão dessa gente, e que é propagada aí pelos meios de mídia, de comunicação social pelo mundo ocidental afora, o único culpado por essa guerra é a Rússia, porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso noves fora, o fato da Ucrânia naquela época lá, antes do dia 24, quando veio a invasão, né? Está se preparando para entrar para a organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma organização militar, que tem como um dos seus objetivos, né, a destruição da Rússia, né? E a Rússia não podia fazer nada, ela tinha que ficar quieta. Ela tinha que ficar quieta, aceitar tudo, como são os países subjugados, que o esquemão Estados Unidos, OTAN, adora, os países que eles adoram, os que se subjugam, se dobram. E eles pensavam que podiam fazer isso com a Rússia. E aí a Rússia vai e invade a Ucrânia. Mas mesmo quando a Rússia invade, a Rússia vem a todo momento, antes da guerra, avisando, tentando fazer negociações. Eles não estavam nem aí, nem OTAN, nem União Europeia, nem Estados Unidos, ninguém. Não estavam nem aí, continuaram com a sua política agressiva. Esses líderes desses países bálticos, os países escandinavos, o que essas pessoas têm na cabeça, meu Deus do céu? Eles empurram as suas populações para um risco de guerra nuclear. Esse risco não existia há algum tempo atrás, poderia continuar não existindo. Eles pregam que a Rússia tem o interesse de invadir toda a Europa. É mentira. Qualquer analista de geopolítica sabe que não é essa a intenção da Rússia. A intenção da Rússia é se proteger. A intenção da Rússia é evitar que a OTAN continue fechando cerco contra suas fronteiras. Aí você lê os jornais europeus, tudo que a Rússia conseguiu foi o fortalecimento da OTAN. Fortalecimento nada, gente. Os países escandinavos não conseguiram entrar para a OTAN porque a Turquia embarreirou. E está travado lá o negócio. E se eles entrarem para a OTAN, eles possam ser alvo de um ataque nuclear, de uma possível guerra nuclear. Isso é ser inteligente? É ser inteligente negar tudo aquilo que foi reivindicado pela Rússia lá atrás. Vou repetir, acho que esse é o, sei lá, 50º vídeo que eu falo e repito essa coisa. O que a Rússia pedia? O que a Rússia pedia? Autonomia das regiões de Donetsk e Lugansk. Autonomia, assim como Açores tem em relação ao governo de Portugal, não deixando de ser Portugal. Autonomia, assim como na Espanha, né, as regiões da Espanha têm autonomia, sem deixarem de ser da Espanha. Autonomia, assim como reinos, países que fazem parte do Reino Unido, têm em relação ao Reino Unido, sem deixarem de ser Reino Unido. Apesar que agora lá parece que os escoceses estão decididos a conseguir sua independência. Mas isso poderia ter sido feito, sido permitido, uma vez que a maioria da população desses lugares queria
essa autonomia porque são gente de fala russa, gente de origem russa. A Crimeia, gente, pelo amor de Deus, a Crimeia é uma base militar russa. Uma coisa importante para a Rússia. Era melhor ter a Ucrânia ter se aceitado perder a Crimeia. Aceitado perder a Crimeia. E ter feito uma declaração de que não entraria para a OTAN. Não teriam morrido essas milhares de pessoas que morreram. A economia da Ucrânia não teria. O futuro da Ucrânia está comprometido já nos próximos 50 anos, gente. Porque a destruição na Ucrânia é muito grande, a economia vai despencar absurdamente. Além dela ter perdido algo em torno de 15% e 20% do seu território. Se você contar tudo que foi tomado pela Rússia, que a Rússia não vai devolver. E mais a Crimeia, 15% a 20% do território da Ucrânia. A destruição da sua infraestrutura, a morte da sua população, os gastos absurdos, o endividamento absurdo que ela fez para os países europeus e os norte-americanos, não estão doando essa. Algumas sim, eles doam, mas muitas estão vendidas. Eles fazem financiamento e vendem armas. Os ucranianos vão ter que pagar. Os ucranianos que estão agora nascendo, se não tiverem que fugir do país ou se não forem mortos pela guerra, vão ter que no futuro trabalhar para pagar os custos dessa guerra. Isso vai implicar no empobrecimento da Ucrânia pelos próximos 50 anos. E aí o Ocidente transforma o Zelensky num herói nacional. Esse cara é um assassino. Esse cara é um monstro assassino. Um traidor do seu próprio povo. E aí os ucranianos de origem eslava e tal, por Zelensky ser judeu, ainda vão depois botar a culpa nos judeus. O Zelensky ainda contribui para a má imagem do seu povo, no caso os judeus. Porque é isso que existem muitos nazistas, antissemitas na Ucrânia, que apenas engolem o Zelensky porque ele está fazendo o que eles queriam. Eles queriam. Apinhados de nazistas na Ucrânia, apinhados. Os caras tinham lá um batalhão, era uma companhia de exército, foi destruída pelos russos, destruídos. Batalhão Azov foram destruídos pelos russos. Todos nazistas, todos com emblemas, com tatuagens nazistas, foram destruídos. Agora, olha, a Rússia já destruiu um exército ucraniano, esse exército que está lutando agora é o segundo. Fizeram lá tiveram lá algumas vitórias, entre aspas. Que vitória? Os russos simplesmente retroagiram, os russos não batalharam. Eles bateram em retirada, mas não saíram de dentro do território. E o Ocidente, nas manchetes, que a Ucrânia consegue uma vitória, outra vitória, a Ucrânia está avançando, vai vencer a guerra. A possibilidade, ficam aventando, ficam colocando como coisa dada como certa, a possibilidade remotíssima da Ucrânia vencer essa guerra contra a Rússia. Da Ucrânia vencer a guerra contra a Rússia, porque ganhou algumas batalhazinhas que os russos simplesmente retroagiram. Retroagiram dentro do território ucraniano, não fugiram para a Rússia. Baixem, olhem, entrem no YouTube aí e baixem aí um vídeo, uma foto, um mapa atual, né, desses dias de novembro de 2022, sobre as partes da Ucrânia que estão sob domínio russo. Então, o inverno, que já está frio, mas vai ficar pior. A gente aqui que é do hemisfério sul, escuta falando de Papai Noel e tal. No hemisfério norte, o que acontece? É neve, gente. É neve, as pessoas precisam usar roupas grossas. É frio para chuchu. Chuchu não, porque chuchu nem consegue germinar naquele inverno lá. É muito frio. Então, imagine as pessoas sem eletricidade, sem água, sem esgoto. E sem internet, sem sinais de trânsito, sem hospitais, Imagina o terror que não vai ser. Imagine o terror que não vai ser.
E os caras falam em vitória. Falam em vitória. Então, é uma coisa assim de a gente ficar, sabe, triste, porque o que seria... Mas apesar disso tudo, eles vivem, continuam falando em... O Zelensky diz que não negocia com a Rússia. Ele vai esperar que o seu povo todo morra. Ele vai esperar que o seu povo todo morra. E aí não tem mais o que negociar. E os russos aí não, então o território agora é nosso. A Ucrânia é um país que outros países estão de olho. Né? Países estão ali de olho. A Rússia tomou um pedaço. Né? A Polônia, quem sabe, eu posso pegar um pedacinho aqui também. Né? A própria Moldávia ali pode pensar também, um pedaço aqui. Tem uma parte ali da Moldávia que é a Transnistria, né? Que já está praticamente independente da Moldávia e faz fronteira com a Ucrânia. Né? E tem tropas russas lá. Pode estender também, conforme o enfraquecimento dos ucranianos e a demandada do povo ucraniano de regiões onde eles vivem por falta de infraestrutura, pelo inverno, pela fome, né? Os caras podem tomar um pedaço. E outros países, a Bielorrússia também pode querer tomar um pedaço e assim vai. E a Ucrânia vai deixar de existir. A profecia lá do Putin, ela está se realizando. O que esses caras querem? Querem... Meu Deus, cara. Eles não têm piedade das pessoas. Aí fala, não, mas os russos estão jogando as bombas. Mas se os russos não jogarem as bombas, né, os ucranianos vão querer invadir, eles estão recebendo armas. Não param de receber armas do Ocidente. Se os russos não continuarem com a guerra, eles é que acabam sendo atingidos pelas armas, pelos Javelins, pelos HIMARS. Né? Agora, a última notícia, eu vi que parece que o Reino Unido vai mandar helicópteros, né, de combate, armas poderosas, para os ucranianos. Eles ficam dando armas cada vez mais sofisticadas e mais poderosas para os ucranianos, e os ucranianos, com essas armas, conseguem infligir baixas e prejuízos para os russos. Os russos devolvem na mesma moeda. Ou melhor, numa moeda de mais valor. É isso que vocês querem? Eu tentei negociar, eu avisei, vocês não. Eu botei o exército na beira da fronteira, vocês não voltaram atrás. Eu invadi, vocês não voltaram atrás. Eu tomei 20% do território, vocês não voltaram atrás e começaram a me atacar, tentando atacar até no meu território, como fizeram, né, alguns ataques em algumas cidades fronteiriças da Rússia, o ataque na Ucrânia, a sabotagem que fizeram lá com Nord Stream, né, 2, quer dizer, quem foi que fez essa sabotagem? Quem foi que fez? Agora o caso do míssil que foi parar na Polônia, já queriam botar a culpa, o Zelensky já botou a culpa na Rússia, os americanos falaram, não, isso não foi da Rússia, mas já queriam. Os crimes de guerra cometidos pelos ucranianos, qualquer coisa que aconteça na Ucrânia são os russos. Agora, o Parlamento Europeu se reúne para decretar o Estado russo, a Federação Russa, num Estado terrorista. Num Estado terrorista. Gente, eles não querem a paz. Porque quem quer a paz não fica levando o tom. Se você tem uma discussão com uma pessoa e você não quer brigar, você baixa o tom, se afasta, né? Agora, se você começa a gritar cada vez mais alto com a pessoa, chegando na perna da cara da pessoa, você não quer a paz, você quer a guerra, você quer a luta, você quer a briga física. Então os europeus não param, eles não param. A Europa está com uma inflação altíssima, com uma recessão, eu não sei, gente, não sei o que passa pela cabeça dessa gente. Eu sou cidadão português, esse meu canal aqui é voltado bem mais, obviamente, para o público brasileiro, porque eu falo muito da política nacional aqui, né? Eu moro no Brasil, mas eu também falo das coisas de Portugal, e tem gente de Portugal que me assiste. Mas os governantes portugueses, atrelados a essa coisa dessa submissão à coisa da União Europeia, ficam repercutindo isso que não é do interesse de Portugal, não é do interesse de Portugal. Tudo bem, vamos falar aqui vamos falar da política real. Os países europeus são dominados, né, militarmente pelos norte-americanos, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o fim da Segunda Guerra. Os americanos chegaram,
ajudaram a libertá-los a Europa Ocidental. Foi libertada praticamente pelos americanos do jugo nazista, né? Mas aí os americanos emprestaram, botaram dinheiro, o famoso plano Marshall e tal, inseriram os países europeus no seu império econômico, porque aí os americanos tinham um império econômico, inseriram os europeus nesse império com vantagens. Então, a Europa que estava destruída, né, que estava arrasada, os impérios europeus, né, nomeadamente Inglaterra, de Portugal, da França, estavam em frangalhos, as matrizes não tinham mais condições de manter aqueles impérios, ou seja, a Europa estava arrasada. Então, os americanos dominam, mas falam assim, olha, vocês são dominados, mas de luxo. Então eu vou permitir que vocês tenham, né, um desenvolvimento econômico e que suas populações tenham um bom padrão de vida. Isso foi dado para os europeus. É inegável, é inegável. A Europa é uma das regiões do mundo de melhor padrão de vida. E isso tudo sob o guarda-chuva americano. No entanto, os americanos parece que agora, desde o Trump para cá, desde dessa retomada da Rússia para cá, parece que querem cobrar tudo, querem cobrar fatura. Como aquela declaração da Nuland, Victoria Nuland, que ela foi gravada lá no telefonema dela, lá com embaixo do americano, que quando ele fala alguma coisa sobre os europeus, ela fala em bom inglês, que se dane os europeus, que se dane os europeus. Os americanos não estão preocupados com os europeus, estão preocupados com o seu império. Gente, está chovendo barbaridades aqui, vai começar a fazer muito barulho, não sei nem se vocês vão escutar o que eu estou falando. Não está chovendo aqui dentro da minha casa, mas está chovendo lá fora, e é uma chuva forte. Os pingos da chuva batem aqui nos telhados, que são de metal, e fazem um barulho. Mas, continuando. Então, gente, a política europeia é insana. A política do governo da Ucrânia é insano. Milhares de pessoas vão morrer, ou no mínimo sofrer muito nesse inverno, né, com falta de luz, com falta de água, com falta de esgoto, com falta de tudo, que vai parar tudo. O prefeito de Kiev já falou que não tem água, e todo dia abre os jornais e as notícias são essas. 50% da Ucrânia está sem luz, a cidade de Kharkiv está praticamente toda sem luz, Kiev não tem luz, não tem isso aqui, não tem água, não tem esgoto. Eu fico imaginando as pessoas lá, o sofrimento das pessoas. Não seria a hora agora de sentar e aceitar? Agora já não são o que os russos pedem, mas aquilo que eles estão impondo. Agora é aceitar o que eles estão impondo. E o que eles estão impondo mesmo de antes? Bom, os territórios ocupados agora não é mais autonomia, já passaram a ser da Rússia. Perdeu o Playboy. Então antes o que poderiam ser regiões autônomas, agora não são mais parte da Ucrânia, incluindo a Crimeia. O estancar dos ataques ucranianos de toda maneira, há o compromisso formal por escrito de não entrar para a OTAN e da OTAN que não vai aceitar a Ucrânia, e a desnazificação em grande medida. Eu já nem sei, eu não posso falar em nome do governo russo. Mas o fato é que, no final das contas, quem paga o pato é o povo. Mas o Zelensky, é só você... Tem uma música do Chico Buarque que fala assim, mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, mire-se no exemplo dos outros fantoches políticos em outros lugares do mundo. O teu final, Zelensky, vai ser triste. Você vai pagar o preço de ter se transformado numa marionete, ou marioneta, como falam os portugueses, uma marioneta dos interesses norte-americanos, isso à custa do sofrimento, da vida, do sangue do seu povo.
Um abraço, gente.